A gente vai dar início à quarta mesa do Simpósio Nacional sobre Democracia e Desigualdade. E aqui a gente tem a professora Andréa Galvão, professora da Unicamp de Ciência Política. Ela coordena o grupo sobre trabalho, reformas neoliberais, movimentos sindicais e sociais, e a Rede de Estudos e Monitoramento Interdisciplinar das Reconfigurações do Trabalho, o REMIR Trabalho. A professora também é membro do Conselho Editorial da revista Crítica Marxista desde 2004. Algumas de suas obras, em que ela é coautora, são Panorama do Sindicalismo no Brasil, O Brasil e a França na Mundialização Neoliberal, Marxismo, Capitalismo e Socialismo, e Neoliberalismo e Reforma Trabalhista no Brasil, que foi sua tese de doutorado. Aqui está o professor Luiz Felipe Miguel, que é professor da casa, do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, e o coordenador do grupo de pesquisa sobre democracia e desigualdade, junto com o professor Vladimir. Ele é autor das obras como Democracia e Representação, Dominação e Resistência, Democracia na Periferia Capitalista e o mais recente, Marxismo e Política. Os apresentadores vão ter 40 minutos para falar e no final a gente vai abrir para pergunta. E a gente vai pedir que vocês venham aqui na frente por causa da gravação. Essa palestra está sendo gravada e vai ser disponibilizada posteriormente, não é uma live. E é isso. Professora Andréa, pode começar. Obrigada, Gabriela. Boa tarde. Eu acho que eu vou tirar daqui, porque essa mesa é muito alta para pessoas do meu tamanho. Bom, então, queria dar boa tarde a todas as pessoas, agradecer muito a vocês pelo convite, dizer da minha alegria de estar aqui com vocês, da importância do Demodê, né, para o pensamento em ciência política, para a pesquisa em ciência política no Brasil. Agradecer especialmente ao Luiz Felipe Miguel, que foi quem me convidou. É uma satisfação compartilhar a mesa com você, porque o seu trabalho me ajuda muito a compreender e a pensar em diferentes dimensões da política. Você tem feito análises muito interessantes, muito instigantes sobre a realidade brasileira, buscando desenvolver de modo muito minucioso a fragilidade da nossa democracia e os ataques que ela vem sofrendo. Queria também agradecer a Gabriela pela mediação. E começar dizendo o seguinte, né? A mesa propõe a discussão de 3 temas que exigem explicitar alguns movimentos e fazer uma série de mediações para que seja possível articular alguns pontos e tecer algumas considerações. Eu não sou especialista em nenhum desses temas, mas eu topei o desafio de encará-los para poder dialogar com vocês, né? Eu parto de um trabalho de pesquisa sobre sindicalismo e relações de trabalho, como a Gabriela falou, e é a partir daí que eu penso essas questões. Então, eu espero que o caminho que eu vou propor para vocês não seja um caminho muito tortuoso, né, para poder abordar esses temas. Antes de começar, eu queria aqui deixar registrada a minha homenagem à professora Lígia Osório, que é minha companheira no Comitê Editorial da revista Crítica Marxista, que faleceu ontem, né? Uma referência muito importante para as pesquisas na área de história e de sociologia. Então, aqui deixar a minha homenagem a ela. Mas estão começando, né? Eu fiz aqui um roteiro, vou seguir o meu roteiro para não me perder muito, mas com relação ao primeiro termo, né, com relação à democracia, acho que convém perguntar de qual democracia nós estamos falando, né? Afinal, nós sabemos que esse é um termo muito disputado e que pode significar coisas muito diferentes. Com relação ao segundo termo, né, capitalismo, a pergunta que eu queria fazer é a seguinte: é possível haver democracia em uma sociedade capitalista? Ou, dito de outro modo, quais são os limites que o capitalismo traz para a democracia? Essas 2 ou 3 perguntas e a resposta inicial que eu trago a elas já delimitam um horizonte teórico, né? Então, aqui eu queria fazer uma segunda consideração a meu respeito. Eu parto do marxismo, eu parto de uma distinção entre democracia burguesa ou democracia capitalista, de um lado, e democracia proletária e democracia socialista, de outro lado, que é uma distinção que está longe de ser consensual na teoria política, né? Eu não vou apresentar ou retomar esse debate, que é um debate bastante conhecido e que passa por toda a discussão sobre democracia como valor universal, mas vou partir dele, né? Então, nos termos de uma democracia substantiva, não de uma democracia formal ou abstrata, a resposta a essa primeira pergunta, né, que eu lanço é uma resposta negativa, porque as instituições formais da democracia, né, elas
não asseguram a democratização da sociedade. E como diz a cientista política Ellen Wood, cuja obra me inspira bastante, né, tanto na Democracia contra o Capitalismo, que é um livro muito interessante, que provavelmente vocês conhecem, mas também num artigo publicado na revista Crítica Marxista, que se chama O que é anti entre parênteses, capitalismo, ela vai dizer que a democracia formal é necessariamente incompleta e que o capitalismo só pode aceitar esse tipo de democracia, já que a lógica de funcionamento do capitalismo está assentada na mercantilização do trabalho, da terra, do dinheiro, da proteção social, né? E essa série de mercantilizações, né, essa lógica do capitalismo, ela produz opressões, produz exclusões e desigualdades, como todos sabemos, né? Então, a democracia plena ela pressupõe a desmercantilização de todas as esferas da vida social. E nisso ela se choca com os fundamentos do capitalismo, que ela, né, Ellen Wood, vai entender como um sistema no qual praticamente todos os bens e serviços são produzidos para o mercado e obtidos através do mercado. Então, acho que essa é uma primeira delimitação que eu queria trazer aqui para a gente conversar. Um outro autor, né, eu vou fazer aqui algumas referências, mas eu prometo não cansar muito vocês com elas, mas acho que é importante, né, indicar algumas referências para situar aqui a minha reflexão, né. O Atílio Boron, que é esse outro autor que eu gostaria de mencionar, numa obra publicada em português como Estado, Capitalismo e Democracia na América Latina, ele não apenas aponta essa contradição insolúvel entre democracia política e autocracia econômica, né, ele está se referindo à concentração da propriedade dos meios de produção, ele vai além dessa contradição, né, ele vai dizer que a coexistência entre democracia e capitalismo não é só conflitiva no plano da teoria. A prática histórica demonstra a dificuldade de garantir, sob o capitalismo, até mesmo a vigência de um regime democrático burguês. Ou seja, a democracia é abandonada, ela é descartada quando os interesses dominantes estão significativamente ameaçados. A história do capitalismo é atravessada por golpes de Estado, por ditaduras, né? Creio que não preciso me estender sobre isso. Agora, essas considerações que eu fiz, né, até aqui, elas significam que nós devemos ser indiferentes à democracia burguesa? Ou que a democracia burguesa não deve ser defendida? A resposta a essa pergunta é também negativa, né? E aqui não tem nenhuma novidade. No início do século XX, Lenin já sustentava que a democracia é a melhor forma de dominação para a burguesia, mas também a melhor forma de governo para o proletariado, e esse é um termo que eu estou tomando de forma bastante abrangente, né? Porque a democracia possibilita a organização e a participação das classes dominadas no jogo político. Mas Lenin também vai dizer que a democracia está longe de ser uma forma vazia e neutra, na medida em que, se a organização, a participação política e a luta dos dominados pode alargar a democracia, as suas conquistas são limitadas pela natureza de classe desse Estado, de modo que não é possível acabar com a exploração e assegurar a igualdade social sob o capitalismo. Nesse sentido, a democracia burguesa possui para ele um duplo caráter, né? A dimensão da participação e também a ilusão, quer dizer, os trabalhadores podem ser iludidos pela possibilidade de participação, porque eles podem se restringir a uma perspectiva de luta dentro da ordem capitalista e não contra ela. Mas isso não significa, e aqui sou eu, né, dizendo, fazendo essa afirmação a partir das considerações, das contribuições da Rosa Luxemburgo, né? Então, isso não significa que a participação não seja importante e que não se possa obter conquistas através dela, né? De todo modo, a luta de classes ela não desaparece com a conquista de direitos, mas ela pode refluir. As reformas podem trazer o risco da acomodação, né? Elas podem levar ao abandono de um ideal de sociedade futura, né, de transformação social. Ao mesmo tempo, essa luta permite colocar em evidência os limites e as contradições da democracia burguesa.
ela abre caminhos para a luta anticapitalista, né? Ela abre caminhos para se conceber projetos alternativos de sociedade, por mais diversos que esses projetos possam ser. O anticapitalismo, que tem no marxismo uma das suas principais referências teóricas, visa a igualdade social como horizonte. Ele tem a emancipação dos oprimidos como um princípio orientador. Bom, esse extenso debate que eu estou apresentando de uma forma muito esquemática, né, para poder começar aqui a nossa conversa, então esse debate nos indica que o proletariado deve lutar para conservar a democracia burguesa, ao mesmo tempo em que luta pela sua superação. Então eu trago aqui, né, uma clássica palavra de ordem, que é reforma e revolução, né, concebida na chave de uma conjunção e não de uma dicotomia entre esses termos. Então, partindo desses pontos que eu estou tomando como pressupostos, eu vou discutir duas questões, trazendo algumas referências bibliográficas, não com o intuito de apresentar autores e autores, mas de indicar, como eu já disse, né, por onde passa a minha reflexão, para estabelecer algumas conexões e, quem sabe, trazer algumas pistas para estimular o debate. E eu vou fazer isso a partir da perspectiva da ação coletiva e dos movimentos sociais, né, que é o tema com o qual eu trabalho de uma forma mais direta, né? Então, na primeira parte, eu vou falar um pouquinho sobre as formas e modalidades de luta dos dominados sob o capitalismo. E, na segunda parte, dos avanços e limites das lutas dos dominados depois da crise de 2008, tendo em vista um horizonte anticapitalista nesses termos bastante amplos que eu esbocei. Bom, então, começando aqui a primeira parte, né, eu acho que é importante também fazer uma outra demarcação, né, e dizer que a luta dos dominados não se reduz ao conflito entre capital e trabalho. Não se limita ao campo econômico. Acho que isso tem sido dito, né, e redito em muitas esferas, por muitas pessoas, né. Muitos autores têm desenvolvido essa questão dentro e fora do marxismo também, né, essa questão de que a contestação social assume diferentes formas, né? A gente, na prática política, na militância, né, está cansado de saber disso, mas acho que é importante retomar algumas referências para pensar, a partir delas, como que é possível, né, articular essa dimensão teórica à prática dos movimentos. E eu começo me referindo a dois autores considerados pós-marxistas, que são Ernesto Laclau e Chantal Mouffe, que nos anos 80, num livro chamado Hegemonia e Estratégia Socialista, já tinham apontado que as contradições sociais provocadas pelo desenvolvimento do capitalismo não podem ser reduzidas aos interesses de classe. Então, aquilo que eles chamavam de novas contradições, né, essas novas contradições não situadas no nível das relações de produção, faziam com que o inimigo, né, que é uma expressão que eu vou usar aqui entre aspas, mas o inimigo contra o qual, né, o adversário contra o qual os movimentos sociais lutam, não pudesse mais ser definido em função da exploração, mas da posse de um certo poder derivado de uma organização social que é, a um só tempo, capitalista, sexista, patriarcal e racista. Então, essa conexão entre lutas contra a exploração e as diferentes formas de dominação e opressão também é estabelecida por autores que permanecem filiados ao marxismo. E aqui eu vou citar um outro autor, né, chamado Colin Barker, que tem um interessante livro no qual ele busca estabelecer os contornos de uma teoria marxista dos movimentos sociais, né. É um livro publicado em inglês em 2013, no qual ele reconhece que as insurgências populares envolvem muitas outras forças sociais que não apenas os trabalhadores empregados. E isso é decisivo para a gente pensar as condições de luta, né? As condições de luta hoje, as condições de luta diante de todo um processo de transformação e de reconfiguração do trabalho. Então, ele está apontando aqui para a importância, né, dos camponeses, dos desempregados, dos povos colonizados, dos migrantes, dos indígenas, das mulheres, né, da população LGBTQIA+. Né? A teoria feminista, especialmente as feministas negras, as feministas materialistas e marxistas, também deram uma importante contribuição para esse debate ao se interrogar sobre a co-construção das relações de gênero, raça e classe. E aqui eu destaco o trabalho
daquela que é, a meu ver, a principal expoente da teoria crítica hoje, que é a Nancy Fraser, né? Nancy Fraser, ela mostra a importância da articulação entre luta por reconhecimento e luta por redistribuição, ou, conforme sua formulação mais recente, entre luta de classes e luta de fronteiras. Isso é, as lutas que não emergem de dentro da economia, mas que nascem da fricção e da tensão entre produção e reprodução, exploração e expropriação, centro e periferia, natureza humana e não humana, economia e política. A despeito dessas diferentes perspectivas e controvérsias teóricas, essas são autoras e autores que mostram como a luta por direitos, né, e o processo de alargamento da democracia são atravessados pela questão material, mas não se reduzem a ela, né. Passam também pela coexistência entre a busca de igualdade no tratamento de gêneros, sexualidades, etnias e culturas e o direito à diferença, entre a luta contra discriminações e hierarquias e a redução das desigualdades socioeconômicas. Mas, como eu disse, o meu objetivo não é apresentar o debate teórico, né, tão somente indicá-lo para poder dar um segundo passo, né, que me leva a deslocar a questão para a prática dos movimentos de luta contra a exploração e as opressões. Acho importante dizer que o fato, né, dessa luta se dar nos limites da ordem capitalista não as torna desimportantes. Acho que é sempre, né, necessário repetir esse argumento, por mais que ele seja dito. Mas essa limitação, né, também nos indica a necessidade de refletir sobre os projetos políticos que esses movimentos sustentam, que são projetos que podem ser mais ou menos abrangentes, eles podem ser de curto ou de longo prazo, e também variam conforme o tipo de emancipação que eles propõem, né? A Nancy Fraser, ela distingue entre uma emancipação atrelada à acumulação de capital, né, daquelas formas, daqueles projetos que permitem questionar, confrontar e que apontam para a superação do capitalismo, né? Ela trata dessa ambivalência da emancipação. E um segundo ponto que eu queria destacar são os níveis de ação política que a defesa desses projetos requer promover. Quer dizer, com quais interlocutores, né, com quais aliados? Isso tanto no Estado quanto na sociedade. Porque os movimentos dos dominados, e aqui eu estou usando essa expressão também de forma bastante abrangente, né, embora eles estejam geralmente relacionados a aspirações progressistas e a processos de mudança social, não buscam necessariamente o mesmo tipo de mudança. E a mudança almejada, ela tem diferentes consequências, né? Elas não necessariamente mudam de forma substancial a estrutura social. Então, a gente pode, grosso modo, distinguir a mudança, né, na perspectiva de se acomodar à ordem existente, né, aquela mudança que visa encontrar um lugar no seu interior, né, no interior da ordem social capitalista, daquela mudança que pode levar à criação de novas relações, né, que pode levar à ruptura das estruturas sociais existentes, ou seja, mudanças que contêm uma potencialidade de radicalização nesse sentido do anticapitalismo que eu evoquei anteriormente. Por isso, eu gosto de propor uma reflexão sobre as diferentes dimensões ou estratégias de luta social que não são excludentes, mas podem ser distinguidas, né, em virtude dos seus alcances e também dos seus efeitos. E eu resumo essas dimensões da seguinte forma, né? Acho que um primeiro nível de lutas que visam apresentar demandas pontuais ao Estado, né? São subsídios para a subsistência imediata, como os movimentos do SEM, né? O movimento de sem terra, sem teto, movimento de desempregados, né? É aquilo que o cientista político René Muriot, numa entrevista dada a mim e ao Armando Boito, meu colega, na revista Crítica Marxista, vai denominar de movimento de urgência, né? São movimentos que surgem diante de uma situação de vulnerabilidade, de expoliação absoluta e que demandam uma resposta imediata, né? A gente pode pensar em lutas por reformas econômicas, como distribuição de renda, reforma das instituições políticas, né, com mais participação, mais democratização,
ampliação da cidadania, ampliação de direitos sociais, tudo aquilo que possibilitou a construção do estado de bem-estar social, né, como um segundo nível, um segundo tipo de luta para a gente fazer essa distinção de forma analítica, né. A gente tem lutas que visam a preservação de modos de vida, né, lutas de resistência contra a perda de direitos, lutas que, ao longo dos anos 90, e agora de novo, né, assumem uma perspectiva anti-neoliberal, porque esse caráter limitado da democracia, né, na sociedade capitalista vai se estreitar ainda mais, se torna ainda mais frágil sob o capitalismo neoliberal, né, que é, né, uma modalidade de capitalismo, se a gente quiser, né, dados os imperativos técnicos que são impostos pela ideologia neoliberal, né, dado o esvaziamento da participação, o esvaziamento, né, das estruturas, né, de tomada de decisão que não são consideradas técnicas, né. Então, o neoliberalismo ele vai buscar, de diferentes maneiras, reduzir o espaço da intervenção social no processo de formulação de políticas públicas. Tudo isso também é bastante conhecido, né. Vários estudos, bom, tem várias referências que a gente pode citar aqui, mostram, né, o David Harvey é um deles, mas mostram como a ascensão da ideologia neoliberal vai fazer com que aquelas demandas dirigidas ao Estado, né, sejam consideradas fontes de ingovernabilidade, né, demandas excessivas, demandas desestabilizadoras, sendo necessário retirar uma parcela importante dessas decisões da influência político-partidária, né. Então, como se essas decisões pudessem ser decisões meramente técnicas. Então, ao invés de consolidar a democracia, a gente vê um processo de esvaziamento da esfera pública, esvaziamento da própria política, e isso é agravado pela desregulamentação dos mercados, por todo o processo de redução da proteção social, todo o processo de desmantelamento de direitos, né. Então, o neoliberalismo elimina a democracia, ele pode prescindir da democracia, a gente está vendo isso com a emergência daquilo que alguns vão chamar de neoliberalismo autoritário, né. E aqui também acho interessante destacar que essa reflexão sobre o caráter, né, autoritário ou não democrático do neoliberalismo tem sido feita muito antes desse movimento posterior à crise de 2008. Né. O Chico de Oliveira, por exemplo, no livro Sentidos da Democracia, já dizia que a verdadeira face do neoliberalismo é o totalitarismo, né. Mas, voltando aqui, né, pensando num quarto nível, num quarto plano de análise, a gente tem movimentos e lutas que buscam promover mudanças das práticas e valores sociais, né, pensando em novas relações de gênero, raciais, de sexualidade, novas formas de relação com a natureza, quer dizer, tudo aquilo que promove e estimula comportamentos não discriminatórios e não predatórios, né. E, por fim, nós temos aquilo que a gente pode chamar de luta antissistêmica, né, uma luta que questiona os fundamentos da sociedade capitalista e que propõe formas de emancipação social. Ainda que o projeto político portador de uma nova ordem social não esteja claramente definido, né, são movimentos que assumem palavras de ordem muito interessantes, né, que são transversais, que têm uma capacidade de interpelar as pessoas, mas que são muito vagas. Por exemplo, nós somos os 99%. Né? O mundo não é uma mercadoria. São palavras de ordem muito interessantes do ponto de vista da mobilização, elas interpelam diferentes movimentos, apontam para essa necessidade de transformação radical, mas não tem necessariamente um projeto, né, construído de forma, né, orgânica ou de forma articulada, né? Não tem necessariamente um projeto anticapitalista elaborado por trás de si. Então, eu distingui esses níveis, né, fazendo referência a algumas lutas, alguns movimentos, mas essas lutas elas não são estanques, elas não são isoladas umas das outras, né? E é possível observar movimentos que combinam essas diferentes características. Bom, eu falei de pautas, falei de estratégias, falei até de palavras de ordem, mas não falei de sujeitos, né? A conformação de sujeitos, a construção de identidades, ela é fundamental para a ação coletiva. Várias teorias dos movimentos sociais desenvolvem esse ponto, eu também não vou me estender aqui.
próprio Marx, quando fala da passagem da classe em si à classe para si, ele está se referindo a essa questão, né? Então, eu estou sugerindo que classe seja entendida também como forma de pensar identidade, pertencimento, construção de um coletivo. Então, da minha perspectiva, nenhuma identidade, nem classe, nem outra qualquer, está dada, né? Nenhuma identidade pode ser pensada como uma categoria essencializada ou pré-existente, né? Isso significa que uma condição objetiva comum não é necessariamente unificada, unívoca, né? As condições objetivas, elas são multifacetadas, né? São atravessadas por diferentes clivagens, por hierarquias, por formas de opressão, posições sociais, condições materiais, né? Então, a questão, ao meu ver, não é o recorte a partir do qual a identidade se estabelece. Se é uma identidade de classe, de gênero, de raça, sexualidade, nacionalidade, mas de que forma esses elementos se combinam e como eles variam, né? Como eles se associam a interesses e a projetos distintos, né? Porque, como sustentam vários autores, aos quais aqui eu já me referi, as relações sociais, elas são materialmente enraizadas, e esse movimento ele é de mão dupla, quer dizer, as condições de trabalho variam conforme as discriminações sofridas, né? A gente sabe que as posições ocupadas por mulheres e por pessoas negras no mercado de trabalho, né, são inferiores, né, são em posições menos valorizadas socialmente, né, com trabalhos muitas vezes menos qualificados. Então, existe uma, né, hierarquia aqui a ser considerada, existe uma discriminação a ser combatida, né? E a gente também sabe que a discriminação ela é vivenciada de forma diferente conforme as condições materiais, né? E um segundo ponto, também nessa mesma linha de raciocínio, é que os projetos políticos eles são construídos em diálogo com essas condições, né, materiais, que não se resume a condições econômicas, né? Quando eu falo de materialidade, eu estou me referindo a condições de vida, a modos de ser, né, a determinações da existência. Isso indica, quando a gente olha para os movimentos, que existe uma pluralidade de movimentos. Então, há vários feminismos, por exemplo, né? A Nancy Fraser, de novo, ela insiste sobre a diferença entre o feminismo liberal, radical e socialista, né? Entre um feminismo crítico do capitalismo, que é diferente daquele que não ameaça, daquele que só se preocupa com a questão do sucesso econômico, da inclusão individual, deixando intocadas as estruturas que garantem a acumulação e a reprodução do capital. O René Muriot, que é esse outro autor que eu já mencionei também, ele vai falar, né, que o feminismo é um movimento de emancipação das mulheres que não vislumbram da mesma maneira o seu combate libertador, em razão das suas origens sociais diferentes, né? Então, a gente, quando fala de feminismo, não está falando das mesmas organizações, né? O feminismo vai dizer aqui, tanto a Nancy Fraser quanto o René Muriot, que o feminismo burguês não tem nada a ver com o feminismo de origem popular, né? São movimentos diferentes, são organizações diferentes, né? São projetos diferentes que são construídos a partir dessas condições. E isso se aplica aos diferentes movimentos sociais, se aplica ao movimento negro, se aplica ao movimento sindical, né? Então, alguns projetos se caracterizam pela ênfase nas resistências cotidianas, sem refletir sobre o seu potencial de desenvolvimento e de transformação em um movimento mais amplo, né? Sem conceber ou sem pensar, né, na produção de mudanças estruturais ou na necessidade de produzir mudanças estruturais, né? E aqui, bom, todo o debate que a gente pode fazer a partir dessa questão do sujeito, né, da questão da identidade, acho que é também fundamental lembrar de um outro autor, que é o Assad Haider, né, no livro chamado As Armadilhas da Identidade, que vai dizer que, embora a identidade seja um elemento importante para a organização de lutas políticas, né, emancipatórias e revolucionárias, a emancipação também requer ultrapassar as fronteiras da identidade, né? Ela requer promover a solidariedade, promover articulações, né? Essa armadilha de ficar preso ao identitarismo, né, e aqui eu vou me referir a um outro autor que lançou há pouco tempo um livro sobre o que é o identitarismo, que é o Douglas Barros, né? Ele vai falar que o identitarismo é uma forma de gestão neoliberal das identidades.
é uma gestão pelo mercado, né? Não dá para confundir a pauta dos movimentos com essa forma de gestão, né? E isso, a meu ver, se equipara, né, essa abordagem, né, ou essa forma de gestão, ela se equipara, de certa forma, à armadilha do sindicato ficar preso ao corporativismo, ao economicismo, né? Quando o sindicato reafirma a especificidade de ocupações e de categorias profissionais sem promover a busca de interesses comuns entre os trabalhadores. Isso não significa que o corporativismo não seja importante, né, como um primeiro passo de atuação de um grupo, né? Isso não significa que as melhorias econômicas não sejam importantes para aquele grupo, mas limitar as demandas às questões econômicas ou aos interesses específicos de um grupo não é suficiente para acabar com as desigualdades, até porque as desigualdades elas se estendem a outras ordens, a outras dimensões da vida. E com isso eu vou passar para o segundo ponto da minha exposição, e agora eu vou ser mais breve, porque meu tempo já está acabando, né? Então, colocando aqui duas questões. Quais são as chances de se promover uma perspectiva emancipadora hoje, né? O que dizer do anticapitalismo? Bom, primeiro eu acho que é preciso considerar que 40 anos de hegemonia neoliberal impactaram e desorganizaram as esquerdas. A gente estava falando hoje na hora do almoço justamente sobre isso, né, sobre a dificuldade das esquerdas. Então, esse é um dado, né, que é preciso considerar. Agora, as lutas, as resistências, elas existem, porque nenhuma hegemonia é absoluta. E também porque os impactos negativos das políticas neoliberais geram reação, né? Mas, como eu já mencionei, esse potencial transformador da ação coletiva, ele é variado e disperso. Ele não se resume a anticapitalismo, antineoliberalismo, socialismo ou reformismo de tipo desenvolvimentista ou social-democrata, né? Um reformismo que conjuga distribuição de renda com políticas sociais nos limites da sociedade capitalista. Mesmo o movimento ambientalista, ele se divide entre uma vertente ecossocialista, que aponta para essa contradição insolúvel entre modos de produção capitalista e proteção ambiental, e uma outra vertente que vai militar em prol do capitalismo verde, do desenvolvimento sustentável, né, que são perspectivas distintas. Então, a gente tem essa variedade toda, né, nesse grande campo das esquerdas, né? Ou progressista, se a gente quiser. A defesa de direitos de cidadania, ela pode coexistir com o apoio a políticas que promovem a mercantilização de serviços sociais, a precarização das relações de trabalho e o rebaixamento de direitos trabalhistas, né? E que acabam também levando à concentração da propriedade fundiária, à concentração do patrimônio e também da renda. Então, muitos movimentos sociais, e de novo eu vou me referir ao sindicalismo, né? Eles se deixaram seduzir por argumentos meritocráticos e pela busca do empoderamento individual, reproduzindo a lógica da concorrência. E, ao fazer isso, né, eles limitam as suas reivindicações à conquista de posições no mercado e em cargos de poder. A melhoria da representatividade do grupo social, que busca ser representado, né, a inclusão desse grupo na estrutura social vigente, preservando as relações de exploração e de dominação, ao invés de colocar as relações de produção e dominação em xeque, né? É por esse motivo que a Nancy Fraser ela vai criticar o neoliberalismo progressista, né? Esse neoliberalismo que disputa a hegemonia dos movimentos negro, feminista, LGBTQIA+, chamando atenção para a necessidade dos movimentos sociais recolocarem a economia política e a crítica ao capitalismo no centro das disputas. Se distanciando, e aqui eu cito uma passagem do livro dela, né, com a Raquel Yag, né, Capitalismo em Debate, quando ela fala, bom, ela faz a crítica às feministas do faça acontecer, dos antirracistas e dos anti-homofóbicos meritocratas e dos cúmplices da diversidade empresarial e do capitalismo verde, que sequestraram as suas preocupações, compatibilizando-as com o neoliberalismo, né? Então, acho que esses
aspectos eles são importantes para a nossa reflexão, né? E o segundo ponto que eu queria destacar é que a crise do capitalismo, essa crise que não é só econômica, ela também é ecológica, como já ficou claro aqui, ela acirrou os conflitos, né? Levou à emergência das extremas-direitas frente a esquerdas que estão fragilizadas e fragmentadas, né? Quer dizer, a crise do capitalismo ela revigora a luta de classes, mas não apenas num sentido progressista. Ela também estimula projetos com um sentido reacionário. Ou seja, a indignação e a revolta dos dominados diante do aumento das desigualdades, diante do aumento da pobreza, não leva automaticamente à construção de saídas políticas de esquerda, como mostra o Pablo Stefanoni no livro A Rebeldia Tornou-se de Direita, né? Uma pergunta que ele faz. Então, a conjugação entre crise do capitalismo e crise da democracia dificulta a luta por direitos, né? Dificulta a luta por reformas, né? Dificulta a própria defesa da democracia, né? Como argumenta o Neil Davidson no livro sobre marxismo e movimentos sociais, que eu já mencionei, ele vai falar que os movimentos de direita tendem a crescer sob o neoliberalismo, né? Movimentos que vão se opor ao Estado, o Estado que passa a ser considerado como aquela instituição, né, como aquele agente que cobra impostos em demasia, sem oferecer serviços de qualidade, né? E passa a se opor aos pobres, os pobres que vão ser vistos como por setores médios, mas também por setores populares, como não merecedores das políticas sociais das quais eles se beneficiam, e vão ser vistos até mesmo como parasitas, parasitas que sugam os recursos do Estado sem contribuir para o financiamento público, né? Então, essa visão ela vai alimentar posições racistas, vai alimentar posições xenófobas, estimulando a propagação de discursos de ódio contra determinadas etnias, culturas, religiões. Quer dizer, é a perspectiva da eliminação do outro, ao invés do respeito à diversidade, né, que a gente vê com o crescimento das extremas-direitas, né? Então, isso indica que os movimentos sociais eles não são uma forma de atuação exclusiva das classes dominadas, nem agem necessariamente para romper com a estrutura social vigente ou modificar essa estrutura num sentido progressista, né? Segunda coisa, os movimentos à direita, eles não contam apenas com a participação dos de cima, né, dos dominantes. Esses movimentos podem integrar os de baixo, podem integrar as classes populares, né, na defesa de hierarquias tradicionais e de posições anti-igualitárias, né? Por fim, isso também indica que a democracia e a defesa de direitos não estão dados, né? São alvo de uma disputa permanente, o que também é um lugar comum aqui, né, dizer isso. Mas também é importante reforçar que as lutas dos dominados elas podem ser apropriadas, podem ser ressignificadas, né? As práticas podem ser instrumentalizadas, integradas ao capitalismo, com um sinal trocado para desarmar, para neutralizar a resistência. Dito tudo isso, né, e para caminhar para a conclusão, duas questões se impõem, a meu ver. A primeira, por que ser anticapitalista, né? O anticapitalismo é necessário porque o capitalismo produz miséria, desigualdade, destrói a natureza, gera exploração, expoliação, esgotamento, né? Ameaça a justiça social, a paz, a democracia, né? Problemas esses que vão afetar de maneira diferente homens e mulheres, brancos e negros, nacionais e imigrantes, trabalhadores do campo e da cidade, trabalhadores com direitos e sem direitos, mas afeta a todos, né? São problemas que afetam a todos. E o anticapitalismo é necessário porque não é possível resolver, né, nenhum desses problemas, não é possível resolver o problema ambiental, a precarização do trabalho, né, não é possível resolver as formas de exploração e opressão, garantir condições de vida plena e digna para todas e todos sob o capitalismo, né? Então, acho que esse era um primeiro ponto aqui para a gente concluir. E o segundo, retomando aqui o título do último livro do Eric Olin Wright, Como Ser Anticapitalista no Século XXI, eu apresento uma outra questão, né? É possível lutar contra o capitalismo sem colocar em evidência o pertencimento de classe
e as desigualdades de classe, né? O Eric Olin Wright vai dizer que a noção de classe é central para uma estratégia de erosão do capitalismo, né? Por quê? Porque tem esse potencial anticapitalista, porque coloca em xeque a exploração do trabalho pelo capital, né? Permite colocar em xeque a exploração do trabalho pelo capital. O trabalho é uma categoria propícia para se conceber um projeto de classe, já que é o outro do capital. Mas será que esse projeto está na ordem do dia hoje? E aí, eu queria dizer que, a meu ver, não, né? Não me parece, porque, ao mesmo tempo em que a crise do capitalismo desencadeia muitas reações, as esquerdas, essas esquerdas, né, fragilizadas, fragmentadas, têm tido dificuldade para defender até a própria democracia burguesa, quanto mais para propor projetos de transformação de longo prazo. E aqui é uma autocrítica, né? Eu acho que nós desistimos de pensar como a prática cotidiana se articula com o longo prazo. Então, o que aparece no horizonte, nesse contexto, em que, como afirma o título de um outro livro da Nancy Fraser, né, o velho está morrendo e o novo não pode nascer, né, quais são as lutas que permitem garantir e ampliar direitos? Né, quais são as lutas que permitem pensar numa revalorização da democracia, né, voltar a valorizar a democracia? Né? Eu acho que a gente vê lutas muito importantes, né, a luta antirracista, a luta feminista, anti-homofóbica, né, lutas que questionam os governos conservadores, autoritários, a luta contra a comodificação da vida, contra a despossessão, né, seja na cidade ou no campo, seja no mercado de trabalho, a luta contra a destruição da natureza, tudo isso, né, tem sido feito, tudo isso é fundamental. Mas a reversão das dificuldades para resistir ao desmonte de direitos, né, e os ataques à própria democracia, eu acho que isso requer uma mudança ideológica profunda que possibilite a articulação dessas lutas e a promoção de uma unidade efetiva entre elas. Né? Esse tempo que a gente está vivendo, de crise de hegemonia, né, o interregno, né, no dizer do Streck, ou tempo liminar, como diz o Álvaro Lineira, né, tudo isso torna a articulação das lutas ainda mais necessário. Né? A gente precisa de um movimento articulado que defenda a democracia burguesa ao mesmo tempo em que desafia a lógica do capital, questionando a subordinação da vida humana aos imperativos dos mercados. Um movimento que reflita sobre a maneira pela qual os agentes sociais produzem e reproduzem as suas condições materiais de existência, o que implica discutir o papel do trabalho na sociedade. Já termino, tá, Gabriela? Eu vi que o meu tempo estourou, mas queria só concluir com uma ideia aqui. Né? Eu não quero dizer que a luta se restringe ao espaço do trabalho, mas a discussão sobre uma sociedade emancipada precisa passar pelo trabalho, para que seja possível alterar as relações sociais de produção, as formas de propriedade, o modo de produzir e de distribuir os frutos do trabalho, a divisão sexual e racial do trabalho, bem como reorganizar a relação entre tempo de trabalho e tempo livre, entre produção e reprodução social. Talvez por isso, a luta contra a escala 6x1 esteja despertando tanto entusiasmo no Brasil. Né? É uma luta que, a meu ver, tem muitas potencialidades, porque é um problema que afeta trabalhadoras e trabalhadores de diferentes origens sociais e étnico-raciais, que chama atenção para a exploração, para a hierarquização, para a desvalorização das ocupações que são exercidas por mulheres, por negros, por jovens, por pessoas LGBT. Né? É uma luta que permite refletir sobre o uso e a distribuição do tempo de trabalho, que permite aglutinar, permite construir o comum, articulando a luta pela igualdade com o direito à diferença. Né? Então, é uma luta que, a meu ver, permite reconstruir um pertencimento de classe e apontar para o futuro. Então, eu acho que é uma luta que nos traz esperança. Né? Eu termino por aqui, agradecendo a vocês pela escuta e pela paciência, e a gente conversa daqui a pouquinho. Obrigada. Obrigada, Andréia. Luiz Felipe? Bom, em primeiro lugar, então, boa tarde a todas, também a todos. É uma alegria estar aqui nessa mesa, junto com a Andréia, junto com a Gabriela,
e poder conversar um pouco com vocês sobre esse tema. Eu vou começar a minha fala com duas citações que, de alguma maneira, indicam o caminho que eu pretendo seguir. A primeira é uma citação do falecido Mark Fisher, que, em geral, nem é um autor que esteja no meu panteão, mas ele disse, muita gente cita essa frase dele, que a gente está atravessando uma era em que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que imaginar o fim do capitalismo. Essa, inclusive, essa tirada se tornou o subtítulo da edição em português do livro dele, Realismo Capitalista. E é verdade, né? Eu acho que a gente percebe isso. Mas o fato é que, ao mesmo tempo, está cada vez mais claro que, se a gente não for capaz de avançar para o fim do capitalismo, com certeza a gente vai encarar o fim do mundo. Eu acho que a crise que a gente está vivendo, em especial o colapso ambiental, mostra isso com clareza. A segunda citação é de um livro da Anne Phillips, que é uma importante cientista política, também britânica, como o Fisher, que tem suas origens na esquerda socialista e que se tornou uma teórica feminista importante. Ela escreveu, ainda no final do século passado, que não ganhamos nada ao afirmar a incompatibilidade entre o capitalismo e a democracia, além de um ataque agudo de depressão. A minha relação com a frase da Phillips é mais ambígua do que a que eu tenho com a frase do Fisher. Ela está dizendo que nós precisamos buscar maneiras de implementar e aprimorar mecanismos democráticos de gestão da vida social, mesmo dentro da sociedade capitalista, uma vez que a sua ultrapassagem não está no nosso horizonte. Eu posso até concordar com isso. Mas, com ataque de depressão ou sem ataque de depressão, se a gente não colocar na conta centralmente o fato de que o regime capitalista é incompatível com qualquer forma de democracia aprofundada, de democracia real, se a gente não colocar isso na conta, a gente vai estar vendendo ilusão. Na verdade, o espaço da democracia, e historicamente isso é algo que pode ser comprovado, o espaço da democracia nasce no enfrentamento com o império da lógica capitalista na gestão da vida social. Para começar, a gente precisa ter em mente que a democracia nunca foi um projeto burguês. Os marxistas popularizaram o conceito de democracia burguesa para caracterizar o regime representativo concorrencial em vigor no Ocidente, e essa expressão, democracia burguesa, ela pode levar à impressão errônea de que essa democracia procedimental, que foi construída ao longo dos séculos XIX e XX, correspondia a uma vontade histórica da burguesia. Ou, de forma mais radical, pode levar à ideia de que a democracia representaria uma superestrutura política acoplada às relações de produção capitalistas que surgiria como que naturalmente do desenvolvimento da vida econômica capitalista. Isso que eu estou falando aqui é uma paráfrase de um texto crítico do Antoni Domenech, mas essa visão de uma continuidade necessária entre o capitalismo e a democracia, ela se tornou parte do credo liberal contemporâneo, especialmente nas correntes pluralistas, que foram tão dominantes nas teorias da democracia na segunda metade do século passado. Uma ideologia, na verdade, de justificação do capitalismo na forma de uma homologia entre a liberdade política, que a democracia garantiria, e a liberdade econômica, que viria do mercado. A liberdade econômica, vocês sabem, é o nome de fantasia que eles dão para a competição no mercado e para as relações capitalistas. E essa é uma visão muito presente. Quer dizer, mesmo uma autora como a Wendy Brown, que é reconhecida como a voz crítica importante nos debates atuais, ela reproduz a ideia de que democracia, Estado-nação e capitalismo seriam, e eu cito as palavras dela, trigêmeos nascidos no início da modernidade europeia. Em suma, até ela
assume que existiria uma interpenetração necessária entre capitalismo e democracia, o que desloca, a meu ver, a compreensão do papel da luta de classes na emergência dos regimes democrático-burgueses. Embora a democracia tenha se tornado burguesa, ela nunca foi o projeto da burguesia, porque o projeto original da burguesia era de uma sociedade liberal, em que direitos eram formalmente estendidos a todos, em particular o direito abstrato de propriedade, que era visto como o primeiro de todos os direitos, pelo pensamento liberal clássico, né? Já o Rousseau, na sua crítica, né, ao contrato social enganoso que teria dado origem ao Estado, ele dizia que os pobres tinham sido levados a abrir mão da única coisa que tinham, a liberdade, para proteger aquilo que não tinham, a propriedade. Então, no projeto liberal, esses direitos ficavam garantidos formalmente para todos, contra o arbítrio estatal, mas a participação política era restrita aos proprietários. A ordem política ambicionada pela classe burguesa tinha muito pouco de democrática, era baseada na exclusão da maioria da população em uma competição política restrita à minoria de proprietários. É isso algo que a gente já vê com perfeita clareza nos escritos do John Locke, que pode ser contado com bons motivos entre os ideólogos iniciais da burguesia em ascensão. E essa ideologia liberal vai se tornar a base comum, na verdade, do pensamento político dos últimos séculos, inclusive de vozes críticas aos limites do liberalismo, que vão superá-lo a partir da crítica ao seu universalismo abstrato. Eu estou me referindo aqui, evidentemente, ao liberalismo político, que, embora tenha raízes em comum, não é a mesma coisa que o liberalismo econômico. Então, esse liberalismo postula uma igualdade abstrata entre todos os seres humanos, em oposição às hierarquias da ordem feudal e da ordem absolutista, que operam com uma divisão estamental que, na verdade, afirma abertamente a desigualdade. Mas esse igualitarismo abstrato, como regra, logo é abandonado em favor de uma aceitação das assimetrias sociais existentes. Assim, para o Locke, como para a maioria dos outros autores liberais iniciais, um déficit, que é considerado um déficit natural, já inferioriza tanto as mulheres quanto as populações não europeias e as exclui da possibilidade da participação política. O caso dos trabalhadores é um pouco mais complexo, né? A chave para a compreensão da teoria política do Locke, e acredito de boa parte dos autores iniciais do pensamento liberal, essa chave está na relação entre liberdade e propriedade, né, que constitui o núcleo daquilo que um estudioso do pensamento político canadense, o Crawford McPherson, chamou de individualismo possessivo. Por um lado, isso significa que cada pessoa se relaciona com seus direitos e com as suas liberdades da mesma maneira como se relaciona com as suas propriedades externas. Isso tem a possibilidade de negociar, de alienar os direitos, de alienar as liberdades, porque eu sou proprietário de mim mesmo, isso inclui ser proprietário dos meus direitos, e como proprietário, eu não sou proprietário de alguma coisa, eu não tenho a possibilidade de vender essa coisa. Tá? Em correntes do ultraliberalismo atual, o colunista da Folha de São Paulo, João Pinheiro da Fonseca, durante um tempo foi um grande defensor disso. Isso leva à defesa da possibilidade de venda de órgãos, venda de filho, coisas assim, né? Então, essa doutrina de que eu posso alienar, de que eu posso transacionar os meus direitos, leva à ideia de que todas as formas de subordinação pessoal podem ser legítimas desde que sejam produzidas por meio de contratos pretensamente livres e espontâneos. A Carol Pateman tem um livro importante sobre isso, Contrato Sexual, tem outro livro dela menos conhecido, mas em que ela aprofunda a crítica filosófica à doutrina liberal do contrato, que é o problema da obrigação política no liberalismo, e isso é um ponto que, enfim, está bem desenvolvido. Por outro lado,
como o reverso da moeda dessa percepção, aqueles que não têm propriedades se tornam também desprovidos de direitos. A começar pelo direito mais básico de todos, que é o direito de usufruir dos frutos do próprio trabalho, né? Algo que aparece de forma cristalina nos escritos de Locke, principalmente no segundo discurso sobre o governo civil, que é a leitura obrigatória para quem vai estudar a teoria política moderna, né? A exclusão de mulheres, de crianças e também de trabalhadores do contrato social é justificada por sua racionalidade inferior, mas também pelo fato de não serem proprietários. E não existe solução de continuidade entre essas duas afirmações, porque, no caso dos trabalhadores, a sua inferioridade cognitiva seria demonstrada pelo fato de que eles não se tornaram proprietários. Porque uma vez que o objetivo da vida de qualquer um é se tornar proprietário, se o sujeito não se tornou proprietário, é porque ele é desprovido de mérito ou de capacidade, né? Esse tipo de raciocínio sustentou as políticas de exclusão dos regimes políticos liberais, como o voto censitário, a ideia, então, de que o direito de voto só era concedido a quem possui um determinado nível de renda, ou a diferenciação entre cidadania ativa, aqueles que participavam da gestão da comunidade, e cidadania passiva, aqueles que tinham apenas a obrigação de obedecer às regras. Os regimes de concorrência política, então, que vão emergir junto com a ascensão da burguesia, não eram nem se apresentavam como democráticos. Pelo contrário, sempre houve o esforço de garantir que o governo representativo respondesse a uma parcela limitada da população e impedisse a edificação de um regime democrático. Então, esses regimes concorrenciais, que hoje nós aceitamos correntemente como democráticos, alicerçados na igualdade política formal e no sufrágio universal, adaptaram-se à dominação burguesa, é verdade, e tornaram-se mesmo uma espécie de modelo padrão para o Estado capitalista. E assim, tornaram-se um modelo padrão porque, embora as exceções a esse padrão nunca tenham deixado de ser muito numerosas, elas sempre eram tratadas como desvios que seriam sanados em algum momento do futuro. Mas esses regimes devem ser entendidos como resultados de processos políticos contraditórios em que os excluídos do projeto oligárquico original da burguesia brigaram por sua inclusão e a obtiveram à medida em que as suas lutas vão tendo sucesso. Uma maneira fácil de visualizar esse processo é por meio da conquista do sufrágio, né? Foi a luta, a pressão dos trabalhadores, das mulheres, das minorias raciais, de outros grupos deixados à margem, que expandiu o acesso à franquia eleitoral. Esse acesso que, na verdade, continua não sendo plenamente universal. Certo? Se a gente pega, por exemplo, outro dia eu ouvi alguém falando isso agora, enfim, se a gente pega as eleições nos Estados Unidos ou a eleição nos países europeus, esses resultados das eleições provavelmente seriam diferentes se uma massa enorme de trabalhadores ilegais tivesse o direito de voto. Então, eles têm a residência, eles participam do processo produtivo, eles produzem riqueza, mas eles são excluídos pela ausência da nacionalidade, né? Mas, de qualquer jeito, foi a pressão, então, dos excluídos que vai ampliando a franquia eleitoral, vai ampliando o acesso ao direito de voto, um processo que foi acompanhado com esperança por alguns e por temor por outros, esperança e temor que estavam fundados na mesma crença de que, caso a igualdade política fosse realmente alcançada, não tardaria o dia em que as maiorias dominadas e exploradas usariam essa igualdade política para promover uma transformação radical da ordem social. Como hoje nós sabemos, não foi o que aconteceu, né, por vários motivos. Mas essa é outra discussão. O que aconteceu
é que a concessão dos direitos políticos ela contribuiu para apaziguar conflitos, serviu para validar todo o sistema e fornecia o feedback necessário para aquilatar o nível de insatisfação social e, assim, dimensionar as concessões que precisavam ser feitas para manter essa paz social. Ao mesmo tempo, o direito de voto reduzia a legitimidade de outras formas de ação mais ofensivas, mais coletivas, potencialmente mais eficazes. Então, por que você vai fazer uma ocupação, uma greve, uma barricada, se você pode expressar a sua opinião por um voto que vai valer tanto quanto o voto de outra pessoa? A votação passa a ser vista como a única forma completamente legítima de manifestação política. Só que, por suas próprias características, essa votação leva a uma participação política isolada, mesmo secreta. O mecanismo de votação, então, ele favorece, né, uma abordagem individualista das questões coletivas em oposição a outros movimentos em que esse pertencimento coletivo se coloca de uma maneira mais profunda. Em suma, quando a gente busca reduzir a participação política à votação, a história mostra isso, a gente está contribuindo para uma acomodação ao sistema vigente. Ainda assim, a democracia liberal encarna a ideia de que a voz dos dominados deve ter um espaço para ser ouvida no processo de tomada de decisões. Pode ser que seja ouvida na posição de dominada, mas ela acaba sendo ouvida. E isso vai levar a uma série de mudanças reais, dialoga um pouco com o que a Andréia falou aqui. Não é que esse modelo, por não corresponder a uma democracia no sentido mais exigente da palavra, ele seja irrelevante. Ele leva a uma série de mudanças reais, menos ou mais profundas, de acordo com as circunstâncias, que culmina, em alguns lugares no mundo, no projeto do Estado de Bem-Estar Social, em que o dinheiro dos impostos, ou seja, uma taxa retirada da remuneração do capital, sustentava políticas cujo propósito, no final das contas, era minorar a existência, a insegurança existencial da classe trabalhadora sob o capitalismo, né, garantindo patamares mínimos de sobrevivência, né, escola para as crianças, saúde universal, assistência na velhice. E, ao mesmo tempo, o sufrágio universal, mesmo com todos esses processos de domesticação a que eu me referi brevemente aqui, ele pode, eventualmente, fazer com que surpresas vindas de baixo desorganizem o jogo político das elites, levando a cargos de poder, muitas vezes, outsiders com programas que desafiam o consenso dos grupos dominantes. Por isso, a gente pode dizer que a democracia pode ter sido necessária para a reprodução a longo prazo do capitalismo, protegendo a classe burguesa de sua própria voracidade, obrigando a classe burguesa a pagar a conta da estabilidade do sistema. Mas ela não foi o seu projeto, e a prova de que não foi seu projeto é que, por toda a história da democracia burguesa, a burguesia se opôs às políticas que eram resultado dos processos democráticos. Se opôs a todas as políticas redistributivas, sempre teve um desejo renitente de reduzir o espaço de decisão democrática ao mínimo possível. Então, o regime que se construiu e que se tornou o modelo, né, da democracia chamada ocidental, ele vai ser marcado por um equilíbrio entre duas pressões contraditórias, um equilíbrio sempre instável, né? De um lado, o poder do voto concedido às maiorias, que se fazia sentir porque era o caminho necessário para quem quisesse ocupar os cargos do poder político, e, do outro lado, o poder de veto de grupos minoritários que controlavam recursos escassos,
a começar pela burguesia, cuja capacidade de influência se manifesta muito além do voto, né? De outra maneira, a gente não seria capaz de explicar por que uma parcela ínfima do eleitorado possui uma influência política tão gigantesca. Por que nós temos hoje, para citar um exemplo banal, mas hoje no Congresso Nacional, nós temos uma bancada ruralista, ou seja, representando os interesses dos grandes proprietários rurais, os latifundiários, de cerca de 300 parlamentares, e os camponeses, trabalhadores sem terra ou da agricultura familiar, possuem 3 ou 4 deputados, sendo muitas dezenas de vezes mais significativos como parcela do eleitorado. Tá? Então, eu não vou me estender aqui, mas só listar muito brevemente alguns dos recursos desproporcionais de que a burguesia dispõe para influenciar as decisões políticas. Mais estrutural é que ela controla as decisões de investimento, das quais depende a saúde da economia, logo a arrecadação de tributos, logo o financiamento do próprio Estado. Né? Ela controla os recursos financeiros, que são, no nosso sistema, o combustível das campanhas eleitorais. Para ficar só no exemplo, as campanhas do ano passado nos Estados Unidos consumiram quase 16 bilhões de dólares. Né? Esses mesmos recursos financeiros levam ao controle dos meios de comunicação, isso não importa se a gente está falando da mídia tradicional ou das big techs, o que permite uma capacidade enorme de influência sobre a mentalidade do público. Permitem a contratação de lobistas. Né? E, mais uma vez, nos Estados Unidos, 98%, segundo o cálculo, do dinheiro gasto em lobby vem das grandes empresas. Os outros 2% são para todos os outros interesses na sociedade, ambientalistas, sindicatos, etc. Né? Além disso, esses mesmos recursos permitem a corrupção pura e simples. Né? E a corrupção é um desvio, mas é um desvio previsto no funcionamento desse sistema. A gente, muitas vezes, é levado a acreditar que corrupção é coisa de nós, países subdesenvolvidos, mas qualquer regime democrático em ambiente capitalista conta com mecanismos de corrupção em atuação. E, por fim, mas não menos importante, o capital organiza a existência da classe trabalhadora, primariamente, socializando-a de uma forma que é absolutamente inadequada para o exercício da ação política democrática, né? Já que o trabalhador não é convidado a participar da tomada das decisões que o afetam na sua vida profissional e é premiado pela obediência e não pela autonomia. É o contrário do que se espera do cidadão na democracia. E as condições de vida impostas aos trabalhadores, e mais ainda às trabalhadoras, retiram deles e delas o recurso primário para a ação política, que é o tempo livre. Então, a democracia é burguesa não porque realiza um projeto original da burguesia, mas porque suas práticas e instituições se adaptam à dominação da classe burguesa e ela se organiza em um Estado que é um Estado burguês. Né? Como escreveu Clausewitz, não é um Estado dentro da sociedade capitalista, é um Estado capitalista. Não é uma contingência, é um Estado em que a dominação de classe está inscrita na sua estrutura. Então, as democracias se estabeleceram no mundo capitalista como frutos da luta popular, mas num cenário que é definido pela dominação burguesa. São democracias que, por conta disso, necessariamente serão limitadas, insuficientes, enviesadas, certo? E um purista diria até que usar o nome de democracia seria, talvez, inadequado. Nem por isso, eu repito, elas são irrelevantes, e a gente percebe que elas não são irrelevantes quanto mais elas recuam. Né?
que é o que a gente está sentindo hoje no Brasil e pelo mundo afora. A gente vive um período de desdemocratização no Brasil e no mundo. E as democracias vão entrar em declínio, há uma vastíssima literatura sobre isso, por conta de diversos processos simultâneos, interligados entre si, e um elemento comum a muitos desses processos é a redução da capacidade de pressão da classe trabalhadora. Tá? Ao longo da segunda metade do século XX, houve um esforço deliberado para reduzir a capacidade de pressão operária nos países desenvolvidos, o que envolveu uma série de processos paralelos. Envolveu, por exemplo, esforços de reorganização da produção, né, com a fragmentação das grandes plantas fabris, com a transferência de etapas da produção para empresas menores e, finalmente, com o processo de plataformização, que é uma maneira também de fragmentar os trabalhadores e reduzir a possibilidade de construção de movimentos coletivos entre eles. Em paralelo a isso, houve, e ainda há, uma ofensiva ideológica com o reforço do individualismo, com o reforço da concorrência de todos contra todos, com a destruição simbólica da identidade de trabalhador, né? Com a destruição simbólica do sindicalismo, que vem sendo representado, né, nos meios de comunicação, nos discursos públicos, como algo que seria intrinsecamente propenso à corrupção, né? Isso é muito presente, com a afirmação onipresente também das virtudes insuperáveis do mercado. E a gente tem também mudanças tecnológicas que não são desconectadas desse esforço de fragilização da classe trabalhadora, porque é importante a gente ter isso em mente. O avanço tecnológico ele não ocorre de uma maneira espontânea e por conta própria, ele é guiado por interesses, né? E esse avanço tecnológico abriu as portas tanto para a plataformização, a qual já me referi, com a consequência que tem na capacidade de ação de classe, quanto para a substituição de partes expressivas da mão de obra por maquinário, deslocamento das cadeias produtivas para territórios distantes, na chamada globalização, e esses dois processos, automação e globalização, reduzem o potencial de resistência dos assalariados. E agora, com o avanço da chamada inteligência artificial, a substituição da mão de obra por tecnologia chega, inclusive, aos empregos mais qualificados e às indústrias criativas, né? Já tem escolas nos Estados Unidos que aboliram os professores. Cada estudante tem um tutor de inteligência artificial e é com essa inteligência artificial que o estudante se relaciona. Então, o que eu estou apontando é que esse refluxo democrático acompanha a redução da força da classe trabalhadora. Conforme o capital amplia o seu império sobre as decisões estatais e a sua tutela sobre os governos eleitos, mais os rituais democráticos se tornam carentes de efetividade. E as políticas de austeridade que marcam esse período são características de um novo funcionamento de estados que ainda são formalmente democráticos, que ainda têm processo eleitoral, mas nos quais, nesses estados, as vontades da maioria pesam muito pouco. Porque se pesassem mais, seria difícil implementar medidas que reforçam o sacrifício de trabalhadores, de pensionistas, dos mais pobres, transferindo ainda mais riqueza para banqueiros e para especuladores. A vontade popular manifestada nas eleições perde força no direcionamento da vida coletiva. Na leitura do Wolfgang Streeck, bom, meu alemão é pior do que o da Kelly, que falou aqui ontem, certo? Mas, enfim. Eu falei Streeck mesmo. Streeck, tá.
a gente vive a transição do Estado fiscal, que era aquele que vivia da arrecadação de impostos, e por isso, como visto, precisava garantir, né, um determinado nível de investimento na economia, para o que ele chama do Estado da dívida, cuja principal preocupação é rolar seus empréstimos. Então, nesse momento, os governos precisam responder primeiro aos credores da dívida pública e só depois podem pensar no que deseja o eleitorado. Então, as políticas de austeridade determinadas pelo capital financeiro a fim de proteger a sua própria remuneração aniquilam a possibilidade de que o Estado promova políticas redistributivas ou mesmo compensatórias, e o ônus disso recai sobre trabalhadores, sobre aposentados e pensionistas, sobre as populações marginalizadas de maneira geral. O declínio das políticas sociais e das medidas de proteção ao trabalho se traduz no aumento da concentração da riqueza em todo o mundo capitalista, percebido a partir das últimas décadas do século XX, como demonstrou Thomas Piketty no livro dele sobre o capital do século XXI, que foi publicado há uns 5 anos. Né? Em resumo, o que a gente tem é uma burguesia que sente o seu domínio como invulnerável, desinteressada de pagar a conta do apaziguamento do conflito social e que, por isso, opta por definir patamares cada vez mais elevados para a remuneração do capital, comprimindo os salários, comprimindo as políticas sociais. Nesse processo, as decisões econômicas fundamentais foram sendo protegidas contra possíveis pressões, o que se deu tanto por meios ideológicos, né, a visão de que não há alternativa, né, que é o mantra da ortodoxia neoliberal, quanto institucionais, que é a transferência de poder para agências estatais autônomas, né, como é o caso do Banco Central no Brasil. E a gente já viu, né, o Galípolo provou isso, que o problema não era o Roberto Campos Neto, certo? Não é o nome de quem está lá, mas a relação dessa agência entre, por um lado, o mercado financeiro, por outro lado, a manifestação democrática de alguma vontade popular. Em suma, são agências que não respondem nem diretamente ao eleitorado. Em suma, e eu volto a citar o Streeck, as políticas adotadas pelos governos foram desconectadas da política como disputa pelo poder. Né? A política como disputa para chegar ao poder se torna cada vez menos central, porque as políticas dos estados seguem independentemente de quem chegou ao poder. Em suma, a gente passou de democracias concorrenciais assimétricas, em que o peso das desigualdades influenciava muito os resultados, para democracias menos que formais, em que a tutela dos proprietários se torna quase explícita. E, quando necessário, o próprio resultado formal eleitoral ele pode ser simplesmente desprezado. Como a gente viu nos golpes de novo tipo, do qual o golpe de 2016 no Brasil é um exemplo, né? Não adianta ganhar a eleição, porque a pessoa pode ser retirada do cargo, ou o outro exemplo que é sempre citado, o plebiscito de 2015, na Grécia, em que a decisão popular majoritária, amplamente majoritária, por sinal, de não implementar políticas de austeridade foi simplesmente ignorada pelo governo, que na época estava nas mãos de um partido cujo nome era Partido da Esquerda Radical. Certo? Mas, ainda assim, implantou a lógica da austeridade exigida pela Comunidade Europeia, pelo Fundo Monetário, etc. Mas a ciência política, a parte central da disciplina, só vai reconhecer essa crise quando o processo eleitoral levou ao poder líderes autoritários e demagógicos, sobretudo quando leva ao poder no centro, e particularmente nos Estados Unidos. Né? O que assim, aciona, né, o alerta na ciência política foi a primeira vitória de Donald Trump, a primeira das 3. Né? A segunda ele ainda vai, tudo indica, enfim. Mas essa vitória dos líderes demagógicos da extrema-direita, que são chamados
pela ciência política muitas vezes de populistas, mas esse é um conceito complexo que eu acho melhor a gente deixar em suspenso. Isso não é causa da democratização, isso pode ser visto muito mais como a sua consequência. É a resposta a uma situação em que o povo sente que o Estado não reage mais nem minimamente aos seus reclamos e que essa nova extrema-direita navega com habilidade num novo ambiente comunicacional e se apropria com muita competência de um discurso de oposição ao sistema, da retórica do povo contra a elite. Ao mesmo tempo, então, de uma forma algo paradoxal, caso a gente leve a sério esse discurso de oposição às elites, o projeto que essa nova extrema-direita busca implementar e com grande grau de sucesso consegue implementar, na verdade, representa a radicalização da impermeabilidade do sistema político às pressões vindas de baixo. Né? Por isso que ela vai receber o grande apoio de grandes corporações, ela vai se aliar ao consenso dos mercados, ela vai ser a queridinha de multibilionários que não escondem mais a ambição de moldar o mundo de acordo com a sua vontade exclusiva. É uma coisa impressionante, se a gente for ler as entrevistas ou os artigos, né, dos ideólogos aí, das big techs que estão aliados ao Trump, certo? O Elon Musk escreve no Twitter, né, mas o cara que foi fundador do PayPal, o Peter Thiel, que se acha um intelectual, ele produz artigos em que ele defende expressamente a ideia de que se o sujeito é multibilionário, ele tem o direito de impor a sua vontade ao resto da sociedade. Tá? Então, é uma sociedade em que está ruindo não apenas a democracia, mas que está ruindo a própria ideia de uma regulação pública superior às determinações privadas dos poderosos. Isso a tal ponto que a gente já tem alguns autores falando numa transição do capitalismo tal como nós o conhecemos para uma forma de tecnofeudalismo, né? Que seria um mundo em que cada grande corporação criaria a sua própria ordem. Não vou entrar nessa discussão, porque isso ainda é, a meu ver, mais uma provocação do que propriamente uma tese completa. Então, essa crise da democracia, ela evidentemente tem várias causas, mas uma delas, entre as essenciais, é a alteração de forças entre as classes. A crise da democracia se funda na redução da capacidade de resistência da classe trabalhadora e, ao mesmo tempo, a crise da teoria da democracia, que acompanha a crise da democracia, também tem muitas causas, mas uma das principais é a cegueira deliberada da ciência política em relação à análise de classes. Tá? Mas isso daí já é um outro ponto. Já estou terminando, pode ficar tranquilo. Então, o espaço que as questões de classe ocupavam no pensamento crítico foi gradativamente sendo ocupado por outras clivagens sociais relevantes, como as vinculadas à raça, sexo, gênero, à sexualidade. A introdução dessas preocupações é, em si mesmo, positiva, mas não o fato de que classe, nesse processo, perdeu importância, sendo simplesmente esquecida, né? Quando eu estava começando a pensar nessa fala, eu vi a chamada de um dossiê de uma revista sobre a necessidade de novas epistemologias para pensar a democracia, e daí tinha uma lista de tudo, era necessário levar em consideração os povos indígenas, os negros, as mulheres negras, é curioso que eram 3 categorias separadas, e o mundo não humano e tudo, e classe e capitalismo não apareciam como variáveis. Né? E isso uma visão crítica, né, de uma abordagem progressista.
Então, ou é esquecida ou é relegada a uma nota de rodapé, a uma referência meramente protocolar, a uma citação obrigatória, como a Danielle Kergoat falou na sua crítica aos estudos sobre interseccionalidade. E existe certamente muitas razões para esse fenômeno do apagamento de classe, né? O dogmatismo de correntes marxistas que recusavam pertinência a qualquer outra clivagem que não a de classe, levaria naturalmente a algum tipo de reação, né? Mas a negação da classe como categoria central, eu não estou dizendo que é a única categoria importante, nem é mesmo a única categoria central, mas é uma categoria central, ela responde, eu acho que há outros fatores além dessa reação a essas visões mais dogmáticas que existiram e em certa medida ainda existem. É possível pensar num elemento psicológico, como indicam as citações que eu fiz no começo dessa fala, né? A impressão é que as hierarquias raciais, as hierarquias de gênero, elas são desafiadas com maior sucesso, que foram conquistados avanços, ainda que insuficientes, na posição das mulheres, das pessoas negras, das pessoas LGBTs. Ao passo que a classe trabalhadora, há muito tempo, só perde direitos. Então, deixar o tema de lado é uma reação compreensível, mas não justificável, né? Seria, desculpem a comparação rasa, mas seria como abandonar a pesquisa sobre o colapso climático, porque, afinal, os governos e as empresas nunca estão dispostos a fazer o que é necessário para combatê-lo, tá? Uma ciência que é digna do seu nome tem que enfrentar a realidade tal como ela é. Mas mais palpáveis e certamente ainda mais importantes são os incentivos objetivos colocados em marcha na fase do neoliberalismo progressista, né, o conceito da Fraser, que a Andrea também já se referiu. Enquanto foco em questões de gênero ou de raça, devidamente enquadrados por uma perspectiva de acomodação com o mundo vigente, alavanca carreiras acadêmicas, alavanca cargos na burocracia ou mesmo na iniciativa privada, visibilidade midiática, bolsa, financiamento, a insistência na análise de classes leva ao oposto, né? Não se trata de oportunismo com a carga negativa, mas se trata de reagir à estrutura de oportunidades que está aberta à nossa frente. E conforme algumas temáticas somem de vista e outras sobem, a percepção da sua importância intrínseca muda. E daí, quando eu estava preparando essa fala, eu fui ao Google Acadêmico fazer uma pesquisa dos anos 2000 para cá. De 2000 para cá. Quando eu coloquei em inglês, né, a expressão desigualdade de gênero, me voltaram 450 mil artigos. Quando eu coloquei desigualdade de classe, 20 mil. Uma diferença de 22 vezes, mais de 22 vezes. Então, o fato é que você tem um esvaziamento dessa preocupação, que, no entanto, é uma questão que continua sendo central para entender diferentes questões na nossa sociedade, entre elas a crise da nossa democracia. Nenhum projeto de emancipação humana será sólido se não contemplar a ultrapassagem do capitalismo, reduzir a pauta da igualdade de gênero, da igualdade racial, a distribuição mais equitativa da possibilidade de acesso a posições vantajosas no mundo social tal como ele existe, é garantir que a sobrecarga de exploração sobre as mulheres, sobre as pessoas negras na base da pirâmide social vai continuar inalterada. E um enfoque que não é capaz de enfrentar as questões que cercam a classe também não é capaz de enfrentar as questões sobre esgotamento democrático. Como dizia um célebre autor alemão, barbudo, do século XIX, a nossa questão não é só interpretar o mundo, também é transformá-lo, e para transformar esse mundo, a análise de classes continua sendo algo essencial no nosso arsenal teórico, e a conclusão inevitável é que o enfrentamento do capitalismo é indissociável da luta pela democracia. É isso. Obrigado. Obrigada, professor. Gente, se vocês quiserem falar, a gente pede que vocês venham aqui na frente para poder aparecer na gravação, por favor.
Qualquer dúvida, comentário, podem vir. Bom, então, a gente pode depreender da fala de vocês que de democracia, anticapitalismo e capitalismo só resta capitalismo. No fundo, é um pouco isso, né? Bom, brincadeiras infames à parte, o que eu acho que dá para notar na fala de vocês dois, e a pergunta vai ser para os dois, né, é que vocês destacaram, acho que André em maior medida, mas isso está no pano de fundo também da fala do Luiz Felipe, é a questão de como é que as transformações objetivas nos últimos 40, 50 anos, elas redundaram, não é, num processo tanto de desdemocratização, não é, quanto de desorganização, não é, dos explorados e dos dominados. Não é. Claro que aí também a gente teria que levar em conta o quanto, a sua fala da André também abordou um pouco, não é, o quanto os próprios dominados e explorados, eles também, de inúmeras formas, passaram a fazer parte desse processo. Não é? E o que me é espantoso é que se a gente comparar também, historicamente, com o que ocorreu 100 anos atrás, né, um pouco mais 100 anos atrás, se a gente pensar na Revolução Russa, né, pensando especialmente na fala da Andrea, né, a gente tinha, por exemplo, no início da Revolução Russa, um processo de junção de uma série de movimentos, se a gente pensar, né, tanto nos trabalhadores quanto nas mulheres, que pensavam não só o controle da produção, mas o controle da reprodução. Né? E hoje em dia isso me parece que essa união, né, porque falar num processo de democratização, é isso que eu queria perguntar, se isso não implica não só um processo de organização política que está, para mim é muito claro que é um processo de desorganização radical, né, além do fato de que, não é, o processo de individualização, de concorrência, ele é fruto dessas transformações objetivas do processo do capitalismo nos últimos 40 anos, né? Mas se hoje em dia também uma palavra, digamos, de ordem, digamos, não é que as pessoas também, de alguma maneira, até para combater essa rebeldia de direita que o Stefanoni sugere no livro dele, eu acho um texto muito importante, vale a pena a leitura, se também não vale a pena que as pessoas, até para um pouco para retomar, por exemplo, os termos da Carol Pateman, não é? Nos textos dela sobre participação, se a gente não tem que voltar a falar também de que as pessoas tomem de volta o controle da vida delas, que é uma coisa que talvez fosse uma pauta também que agregasse esses diferentes movimentos, essas diferentes pautas, que interrompesse um pouco esse processo de estilhaçamento que a gente vem tendo de desorganização atualmente. Obrigado. Mais alguém? Opa, boa tarde, gente, tudo bem? Sou Gustavo Serafim, sou doutorando aqui da Ciência Política. Agradecer primeiro pelas falas, acho que a gente está precisando de provocações na ciência política sobre capitalismo. E aí uma coisa que eu fico pensando, diante desse cenário, né, o que sobra para a gente para produzir projetos políticos anticapitalistas? Porque eu acho que foi uma coisa que tu colocaste, André, de que a gente tem essa expressão, chega no limiar, mas não formou um projeto político, né, efetivamente. Embora a gente tenha várias pautas possíveis para fazer essas costuras. Então a gente tem, por exemplo, o próprio caso agora da luta contra a escala 6x1, você tem um conjunto de lutas que tiveram amplo apoio majoritário da população. Então, a luta contra a reforma da Previdência era visível em pesquisas, né? Tinha uma reprovação enorme da população. Outras pesquisas agora que saíram recentes, né, sobre outros direitos previdenciários, ampliação de licença paternidade, por exemplo, tem ampla aprovação da população. As lutas contra aumentos de tarifa também têm ampla aprovação na população, né? Então, eu fico me pensando conjuntamente, coletivamente, o que falta, acho que junto da organização política, porque eu acho que isso é algo necessário, a gente não conseguiu dar esse salto, que era uma discussão que se tinha antigamente, né? Qual que é os limites de movimento social e qual que é as potencialidades de organização política nesse sentido mais clássico, né? E aí me parece,
que é uma resposta que até que a Jory Jean coloca, né, na discussão de partido recente dela, em movimentos. Eu tenho um pouco de discordância com ela, porque eu venho de uma tradição mais anarquista e tudo mais, mas ela coloca um elemento que é essencial, que é o papel da solidariedade de classe nessa reorganização social de luta anticapitalista, né? Em como que eu, por exemplo, enquanto pessoa branca, mas pessoa LGBT, trabalhadora, consigo criar laços de solidariedade com uma pessoa que é muito diferente de mim. Eu, sei lá, sou um trabalhador pós-graduando daqui, como que eu consigo criar solidariedade com a trabalhadora terceirizada aqui da UNB, por exemplo, que morreu recentemente, encontraram o corpo dela um dia depois dentro do banheiro da reitoria, e a gente sequer consegue criar laços de solidariedade, né? Que é a dona Chiquinha, né? Por exemplo, que é real, né? Foi esse fim de semana. Então, assim, como que a gente consegue usar dessa solidariedade como um ponto de partida para criar projetos alternativos de organização e projetos políticos como um todo, né? Porque me parece que ela é muito central em todo o processo, tanto do ponto de vista de partida, para a gente quebrar justamente essas barreiras, né? Achar que a luta de LGBTs é só de LGBTs, ou achar que a luta de trabalhadores formalizados é só de trabalhadores formalizados, quanto para a organização política. Então, eu pego um momento que eu acho que talvez a gente precise buscar mais o que era o anticapitalismo antigamente, quando a gente não tinha mais direitos, quando não existiam direitos, né? Antes dos direitos se consolidarem, porque eles colocavam formas de organização onde não existiam direitos. Então, a gente pega o que foi o sindicalismo revolucionário no Brasil, o começo do sindicalismo no Brasil, eles tinham onde não existia sindicato, eles criavam sociedades de apoio mútuo, né? Que é a perspectiva que tinha no anarquismo, mas toda a tradição sindicalista tinha isso, que era uma perspectiva de solidariedade. Então, para pegar um outro caso concreto aqui da UNB, né? Me lembro muito bem que o momento onde teve a luta mais forte dos terceirizados e terceirizadas na Universidade de Brasília foi quando os estudantes se juntavam com esses trabalhadores para fazer almoços coletivos lá na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. E era esse almoço coletivo que permitia que a gente se identificar nas nossas diferenças enquanto classe, né? E que foi o momento que eles conseguiram fazer uma enorme marcha na UNB para reivindicar seus direitos contra as emissões, né? Então, colocando esses elementos, qual o papel da solidariedade de classe na reconstrução do anticapitalismo. Mais alguém para a gente fazer 3 de uma vez? Não? Pode começar, André. Obrigada, Vladimir e Gustavo, pelas questões. Acho que vocês trazem, né, considerações muito interessantes para a gente pensar junto aqui. E acho que vocês dois tocam em pontos fundamentais e vocês têm razão de chamar atenção para esses pontos, né? Acho que a gente tem que falar sobre retomada do controle da vida e pensar as múltiplas dimensões da vida, né? Porque é justamente a partir disso que a gente consegue observar o que temos em comum, né? Acho que construir esse comum significa olhar para essas necessidades que são das mulheres, dos negros, dos trabalhadores, dos LGBTs, dos indígenas, né? Que tem a ver com uma necessidade básica de sobrevivência, né? Tem a ver com a maneira pela qual a gente constrói a nossa vida cotidiana, com a maneira pela qual a gente precisa, né, garantir condições de sobrevivência. E acho que essa é uma chave que nos permite pensar, né, essa articulação. E isso passa pela solidariedade de classe, como você colocou, Gustavo. A solidariedade de classe, ela permite construir, né, eu acho que um coletivo mais amplo, né? Ela permite pensar a condição da mulher trabalhadora, do jovem trabalhador, do negro trabalhador, né? Ela permite pensar de que maneira, né, essas condições todas, né, ou essas identidades todas, elas se atravessam mutuamente, né? Agora, isso requer um grande trabalho de conscientização, né? Eu não estou querendo aqui colocar esse papel nem na vanguarda, né, dos movimentos, nem intelectuais iluminados. Eu acho que esse é um trabalho de relação junto com movimentos, junto com partidos, passa, né, pelo papel fundamental dos partidos. Eu acho que a gente precisa lembrar
que os partidos de esquerda foram muito impactados pelo neoliberalismo, né? Os partidos de esquerda, quando chegam ao poder, se tornam gestores, né, em grande medida, de projetos neoliberais. A gente pode pensar na experiência do PT no Brasil e falar, bom, tudo bem, né, temos aqui um processo de reforma. Eu penso, né, que sou entre aquelas pessoas que pensam que a experiência do PT significa uma reforma do modelo de capitalismo neoliberal, mas não é uma ruptura, né? Então, isso coloca limites nas respostas que esses governos oferecem para as massas populares, né? Isso gera frustração, isso gera descontentamento, né? Isso gera uma descrença na esquerda como possibilidade de melhoria das condições de vida. Então, pensar que as eleições elas se tornaram fim para os partidos de esquerda, né? Isso também empobrece muito as possibilidades de resistência, as possibilidades de construção de alternativa, né? Com relação à nossa fragmentação, eu acho que nós temos muito a tendência de olhar para quem encabeça a luta, né? E não para o que a luta significa. Então, falo assim, bom, então são as mulheres, é uma pauta que diz respeito só às mulheres. Não. Né? São os negros, é uma pauta que diz respeito só aos negros? Não. Né? Acho que a gente tem que entender justamente essa transcendência, essa capacidade das lutas interpelarem o coletivo. Né? A questão indígena ela é fundamental para pensar a vida no planeta. Né? Então, acho que essa conscientização que a gente não está conseguindo fazer, essa articulação entre movimentos e essa conscientização. E aí eu vou falar um pouquinho da minha experiência de pesquisa com o movimento sindical. Né? Eu pesquiso há muitos anos sindicatos. Eu acho que o Luiz Felipe trouxe aqui, né, quando ele fez a apresentação, todo um processo de transformação do trabalho que eu nem mencionei na minha fala, mas que nos ajuda a entender as dificuldades pelas quais o movimento sindical passa hoje. Né? E passa essas dificuldades tanto para poder organizar a sua própria base. Quer dizer, as taxas de sindicalização elas vêm caindo no mundo inteiro. Né? A gente tem um processo de transformação do trabalho que faz com que a ideologia do empreendedorismo, embora não seja a única explicação, tá? Mas é um elemento importante porque a ideologia neoliberal, ao promover essa concorrência, ao exacerbar o individualismo, né? Ela faz com que a organização coletiva se torne, né, não necessária ou não atrativa. A gente percebe que muitos trabalhadores vão se voltar, né, para suas famílias, para suas comunidades, para suas igrejas, achando que o Estado não é necessário, que a intervenção do Estado atrapalha, o sindicato não é necessário, que o sindicato só está interessado em manter as suas finanças, em reproduzir a sua burocracia. Então, tudo isso desestimula a organização coletiva. Nós somos trabalhadores que não se sentem representados pelos sindicatos. E os movimentos, é interessante, aí eu volto à questão do Vladimir, eu acho que alguns movimentos fazem isso, fazem esse esforço de, né, retomar essa articulação entre produção e reprodução, mostrar a importância, né, da luta contra as diferentes formas de exploração e opressão conjuntamente, mas eles têm muita dificuldade e acabam falando para si mesmos, né, ou quer dizer, reproduzindo uma pauta que só consegue mobilizar a própria direção, não consegue dialogar com as bases, né, por várias razões também. Acho que falta trabalho de formação, né, falta essa capacidade de ir, que é um outro lugar comum, uma outra coisa que a gente vem repetindo há tempos, né, de voltar às bases, mas tem uma dificuldade muito grande que, a meu ver, tem essa dimensão ideológica profunda que a gente não tem conseguido romper. E tem relação com a percepção que as pessoas têm, as pessoas de modo geral, né, do que significa pensar o papel do Estado, do que significa pensar a luta por direitos, o próprio conteúdo do que é o direito. Porque quando a gente fala do empreendedorismo, as pessoas falam, não, mas tudo bem, eu consigo ganhar mais sem ter direito trabalhista, eu não preciso da CLT. Né? Eu troco um trabalho assalariado com carteira de trabalho assinada por um contrato como PJ, porque eu consigo ganhar mais. Então, é uma coisa do imediatismo que está colocada, né? E que a gente não tem conseguido oferecer respostas. Mas, de novo, acho que essas questões elas têm que ser tratadas com muito cuidado, porque elas são uma parte da resposta, não são toda a resposta. Né? E mesmo quando a gente observa todas as experiências de organização de trabalhadores precários por fora dos sindicatos,
a gente percebe que tem, né, um movimento de luta, né, um movimento de resistência, um movimento de organização coletiva, um movimento de desconfiança em relação aos sindicatos ou em relação a essas organizações que historicamente falam em nome desses trabalhadores, né, que são, enfim, considerados muito burocratizados ou organizações que não representam mais aqueles interesses que estão colocados, e vão construir outras associações, né? A questão da escala 6x1, ela se dá por fora do sindicato, né? O movimento dos entregadores, o Luiz Felipe falou da plataformização do trabalho, o movimento dos entregadores por aplicativo se dá por fora dos sindicatos, fundamentalmente, né? Com uma relação muito grande de desconfiança em relação àquilo que os sindicatos fazem. Então, eu acho que a gente ainda está nesse momento de divisão, né, de estilhaçamento que você falou. E é interessante porque, ao mesmo tempo, quando a gente olha para o movimento sindical, as pautas do movimento negro, do movimento feminista, né, do movimento LGBT, estão lá, porque os sindicatos perceberam que precisam trazer essas pautas também. Né, que precisam incorporar essas lutas, que precisam buscar promover essas articulações todas, né, que precisam se voltar para o território, que precisam promover aquilo que alguns vão chamar de sindicalismo de movimento social, ou sindicalismo de justiça social, né, mas sem estar conseguindo, de fato, né, fazer esse movimento. Então, eu acho que não tem muita receita de bolo aqui, né? Acho que a gente precisa de uma formação massiva, sabe? A gente precisa de espaços de diálogo, de espaços de discussão, de espaços de convencimento, e precisa de muita pesquisa para também entender as razões dessas resistências, né? Então, eu um pouco caminharia por aí para dialogar com vocês. Bom, obrigado, Vladimir e Gustavo, pelas perguntas. Também vou, enfim, como o André falou, não existe receita de bolo, eu só vou reagir em algo que eu acho que conecta o que eu pensei em relação às duas colocações. Eu acho que essa democracia limitada que a gente teve, ela também se mostrou uma armadilha, né, para os próprios movimentos à esquerda, né? Eu acho que a gente vê muito isso. A verdade é que, pensando, por exemplo, no caso brasileiro, acho que a trajetória do Partido dos Trabalhadores é muito elucidativa nesse sentido, mas nem de longe é única, né? O que a gente vê é um abandono paulatino de qualquer perspectiva de uma crítica mais radical e a ideia de que o papel é tentar trabalhar nas brechas que possam aparecer, o que significa, na verdade, um esforço permanente de acomodação com a ordem de dominação ou com as ordens de dominação em que a gente vive. E o avanço da extrema-direita torna as coisas ainda mais complicadas, né? Porque, de repente, se impõe uma urgência que é impedir, né, o triunfo da extrema-direita, e essa urgência parece justificar ainda mais essa acomodação. Então, o governo atual é uma demonstração muito clara disso, né? Quer dizer, um governo que tem na presidência o Lula, que já tinha um programa extremamente recuado, e que ele se dispõe a abrir mão desse programa para manter uma base ampla para impedir o triunfo da extrema-direita, e a gente gera com isso um paradoxo, porque para impedir o triunfo da extrema-direita a gente precisa de uma frente amplíssima, só que essa frente é tão ampla que nos impede de tomar qualquer medida que ajude a reduzir a base social dessa extrema-direita, né, que ajude a fazer com que o Estado responda novamente a alguma necessidade, que ajude a reativar os mecanismos de voz que, bem ou mal, estavam em funcionamento. Então, acho que a gente precisa recuperar, mesmo nessa circunstância desafiadora, mas, enfim, o trabalho da política é tentar encontrar, né, a imaginação política precisa ser colocada, exatamente porque não existem as receitas prontas, recuperar a possibilidade do radicalismo, certo? Eu acho que o caso, por exemplo,
do combate contra a escala 6x1, que o Gustavo citou, é um exemplo, quer dizer, não é uma proposta revolucionária, mas é uma proposta que coloca frontalmente em questão, né, a maneira como os mecanismos de exploração eles não apenas se reproduzem, mas como destroem a possibilidade das existências das pessoas, na sua variedade de existência. E esse projeto, por outro lado, ele é levado adiante, a mobilização em favor dele, em grande medida, à margem das organizações do que seria a esquerda brasileira, que ou não encampa, ou encampa apenas protocolarmente essa luta e que não se joga nessa mobilização. Tá? Eu falo dos partidos, eu falo das centrais sindicais, e por quê? Pelo medo de romper na verdade, essa camisa de força que se tornou a necessidade de, a qualquer custo, impedir o retorno da extrema-direita, que nos leva a uma paralisia que reproduz, né, as condições do discurso dessa mesma extrema-direita. Então, eu acho que esse é um ponto, quer dizer, a gente tem que ser capaz de recuperar a radicalidade, de colocar a radicalidade no discurso, no convívio, na formação, porque senão nós não temos a menor condição de avançar, e como diz a sabedoria do futebol brasileiro, né, quem não ataca, quem não faz leva, né? Enfim, é isso. Então, isso é um ponto. O outro ponto sobre a questão da produção de uma solidariedade ampliada entre os dominados, a Andréa citou aqui o livro já clássico do Laclau e da Mouffe sobre estratégia e hegemonia socialista, não, hegemonia e estratégia socialista, desculpa. E eles têm, mais uma vez, Laclau e Mouffe não são também autores normalmente do meu panteão, mas tem uma coisa que eles falam nessa obra que eu acho que é fundamental, ela é uma obra dos anos 80, né? E eles estão discutindo exatamente o fato de que a gente não pode mais julgar que a clivagem de classe ela é capaz de sozinha organizar a luta pela transformação social. Que entraram outros elementos, né, outras estruturas de dominação estão sendo questionadas por diferentes grupos sociais, e eles falam assim, a gente não pode mais alimentar a ilusão de uma unidade construída antes da política. A gente tem que produzir politicamente essa unidade através do amálgama entre iniciativas emancipatórias, ambições emancipatórias, que não estão automaticamente coordenadas entre si. Mas nós temos a tarefa da esquerda é ser capaz de produzir uma ação unificada dos dominados, colocá-los contra o inimigo comum, que é essa estrutura social dada. E eu acho que a esquerda tem fracassado nesse processo, né? Ela não foi capaz de construir um horizonte que contemple essas diferentes energias emancipatórias que estão presentes na sociedade, que por isso continuam fragmentadas e muitas vezes batendo cabeça umas contra as outras, como no caso, você não estava aqui ontem, mas a professora da Federal do Paraná contando sobre a universidade criou um espaço para moradia indígena que foi ocupado por militantes feministas. Certo? Que não é prioridade para... enfim, como é que a gente faz? Não tem forma, mas isso tem que ser feito, certo? Porque senão a gente fica entre, de um lado, uma nostalgia de uma esquerda que já estava pré-fabricada, e isso não vai voltar, não é nem questão de gostar ou não gostar, isso não volta, a gente não vai voltar para um mundo em que as demandas antirracistas, feministas, LGBT vão sumir. Isso não volta, então a gente vai ter que trabalhar com isso. Ou, por outro lado, com um empuxo que faz, na verdade, que esses movimentos sejam levados a cada um buscar a sua brecha de acomodação na sociedade. A gente tem que trabalhar isso. E daí, só para concluir,
O que eu acho que é um outro desafio que se coloca, e daí tem a ver com a frase que foi o Vladimir que colocou, né, sobre as pessoas serem capazes de tomar de volta o controle da sua vida. E eu acho que isso hoje é um desafio que é maior ainda, porque o esforço que está colocado à nossa frente pelos nossos inimigos é exatamente o esvaziamento de qualquer possibilidade de controle das nossas vidas de uma maneira cada vez mais brutal, né? E eu citei aqui o Peter Thiel, que é o ideólogo das Big Techs, e tem uma entrevista em que ele fala abertamente isso, né? Eu sempre cito isso, não sei se eu já falei isso ontem quando estava fazendo uma pergunta aqui, mas, em suma, ele diz que, no futuro, o mundo será dividido entre uma pequena parcela de bilionários que vão mandar em tudo, porque, afinal, eles são bilionários, provaram o seu mérito, o seu direito de mandar e vão controlar toda a riqueza, e a massa das pessoas viverá feliz nas redes sociais. Certo? Que a ideia, então... E assim, nos anos 90, né, isso já estava lá, o cinema, Matrix, né? Mas a ideia é isso, quer dizer, a ideia de você fragmentar as pessoas, colocá-las em ambientes artificiais para impedir a conexão delas com as suas existências reais. Eu acho que se eu tivesse que tentar definir o que sempre foi a tarefa histórica da esquerda, em qualquer acepção, né, numa pequena frase de efeito, eu diria que a tarefa da esquerda é tentar conectar a consciência das pessoas com as suas condições de vida real. É isso que a esquerda deve buscar fazer. E isso é desafiador hoje, porque existem muitas barreiras para isso. Mas se a gente não conseguir fazer isso, se a gente não conseguir superar essas barreiras e conectar as pessoas à sua experiência de vida, fazer com que elas façam emergir, né, uma consciência a partir dessas condições de vida, o que é a condição básica para elas retomarem o controle sobre a sua própria vida, individual e coletivamente, né, porque eu acho que a retomada do controle sobre a vida não está dissociada da solidariedade que é necessária para a nossa vivência como sociedade. Se a gente não fizer isso, a gente está perdido. E isso significa que o esforço da esquerda, das suas diferentes organizações, tem que voltar a ser o esforço da conscientização, não vista como a imposição externa, mas como o diálogo que permite às pessoas irem se reapropriando do entendimento sobre a sua própria existência. E isso não se faz nadando a favor da corrente nas campanhas eleitorais, buscando os atalhos, né, de acomodação com as visões de mundo dominantes para evitar os confrontos. Isso não se faz buscando, vamos criar nossas fake news para combater as deles, porque isso é certo, a doutrina Janones de política. A gente, às vezes, adere a isso no desespero do momento, mas a gente está sendo contraproducente em relação a qualquer possibilidade de avançar num projeto de um prazo um pouco mais longo, de fazer um enfrentamento das questões centrais que nos afetam. É isso. Mais alguma dúvida, comentário? Não? Tá bom, eu vou encerrar, então. Chamo vocês para as mesas de amanhã. Pela manhã tem Antipolítica e o Fim do Mundo. E pela tarde, uma mesa sobre os novos direitos, aqui no auditório do IPOL. Obrigada, gente.